Olá, seja muito bem-vinda à aula sobre organização profissional. Eu sou Rafaela Garcês, organizadora profissional desde 2017 em Portugal e na altura quando eu comecei era uma área que não tinha o mesmo reconhecimento até agora, não tinha as mesmas profissionais, nem a mesma procura, nem a mesma oferta. O que fez com que nos últimos anos eu tivesse aprendido e desenvolvido um conjunto de ferramentas que hoje faz com que eu consiga ensinar a outras pessoas, e ensinar é uma das coisas que mais adoro fazer, partilhar o meu conhecimento, para que tu também não tenhas que fazer os mesmos erros, enfrentar os mesmos obstáculos, ou pelo menos se os fizeres, teres as ferramentas e teres a estrutura e teres o conhecimento para ultrapassá-los. Nesta aula vamos falar sobre o que é a organização profissional, o tipo de trabalho que é possível fazer, vamos também perceber quais é que são os primeiros passos a dar enquanto profissional de organização e depois vamos abrir espaço e responder às principais questões de quem está a começar. Eu estive aí em 2017 e por isso sei perfeitamente quais é que são as inseguranças, as questões para dar este grande passo ou nesta até mudança de vida que está prestes a acontecer. Por isso criei aqui uma aula totalmente gratuita para te suportar e para te esclarecer todas essas questões e no final, se ficares até o final da aula, vai ser um prazer para mim partilhar contigo um desconto para a mentoria profissional, que é a minha formação profissional. Antes de entrarmos a fundo na área da organização profissional e falarmos aqui o que é ser organizadora, eu quis partilhar também contigo quem é que sou eu, o que é que estou aqui e porque é que estou aqui a dar-te esta aula gratuita e a falar sobre esta bonita profissão. Então, para começar, e tudo o que eu partilho é também para tu fazeres um exercício de autorreflexão e de que forma é que a tua história também é importante para o teu negócio. Porque, não te vou mentir, ter um negócio próprio numa área relativamente nova em Portugal, é também um desafio no sentido em que temos que encontrar o nosso posicionamento, de que forma é que nos vamos destacar, como é que vamos encontrar aquela nossa entrega única para o cliente nos escolher a nós e em vez de uma outra profissional, porque não deixa de ser um negócio e vamos ter concorrentes ou colegas e é muito importante encontrar qual é que é o teu posicionamento para te conseguires também destacar dentro deste negócio. Eu acredito profundamente que cada profissional, além de ter o seu talento próprio e o seu dom da organização, cada uma de nós entrega algo muito único. E essa essência, essa autenticidade, essa entrega única está totalmente relacionada com a nossa história pessoal, com a nossa história de vida, pelas experiências que nós passamos, pelas paixões que temos, porque se aprofundarmos e começarmos por aí, começarmos por olhar para dentro, conseguimos perceber o que é que nos apaixona, o que é que nos traz mais alegria fazer, que experiências é que tivemos e de que forma é que essas experiências nos moldaram e nos deram as ferramentas certas para agora conseguirmos ajudar outras pessoas, seja na área da organização ou outra área, mas agora focando aqui na área da organização. Por exemplo, eu tenho muitas alunas que passaram pelo processo da maternidade e isso acabou por lhes dar bastantes ferramentas para conseguirem ajudar outras mães a organizarem a casa nesse sentido. Então, muitas vezes é fundamental, muitas vezes não, é fundamental nós pararmos no momento inicial para olharmos para a nossa história antes de começarmos a comunicar aquilo que estamos a entregar. Então, quem é que é Rafaela Garcês e porquê é que estou aqui a falar sobre organização profissional? Ora, muito bem, eu sou formada em design gráfico, trabalhei em empresas enquanto designer na minha fase inicial da carreira e com 27 anos, em 2017, decidi parar e perceber o que é que queria fazer com a minha vida, falando assim muito honestamente. E eu sempre senti um grande entusiasmo em ter algo meu, um negócio próprio, mas não conseguia ver assim num primeiro momento, talvez como designer freelancer ou criar uma agência, mas não sentia que era por aí. E em conversa com um amigo, ele perguntou-me: o que é que tu gostas de fazer quando não queres fazer mais nada? Ou o que é que farias mesmo sem receber dinheiro em troca? E eu sempre adorei a organização. Eu adorava entrar na casa das outras pessoas e imaginar como é que organizava. Eu adorava mudar a disposição dos meus móveis, selecionar, libertar tudo aquilo que já não fazia sentido. Essa entrega à organização das casas, além de ser um exercício bastante terapêutico para mim, de reorganizar a cabeça, de me sentir em paz, de sentir que controlava assim o meu espaço, que cuidava do meu espaço, e na verdade o espaço é a nossa casa, é o local que nos nutre. Então o exercício de cuidarmos da nossa casa é também o exercício de cuidarmos de nós próprias. Então
Eu sempre achei que a organização era mágica e percebi que podia fazer isso de profissão. Quando parei, disse: Uau, adoro organização, não conheço outras pessoas que façam isto como serviço, como negócio, e é por aqui que eu quero seguir. Então comecei a pesquisar o que é que existia em termos de formações, de livros, devorei os livros todos de organização, sobre organizadores sempre tive muita paixão, então eu lembro-me de ir ao IKEA e ver como é que organizavam as coisas, e ia lá só mesmo passear para ver como é que estava tudo organizado. Então, mas eu sentia que não tinha as ferramentas, não é? Nunca tive um negócio, nunca tinha tido um negócio, adorava a organização, mas não sabia se isso era suficiente. Então, devagarinho, fui lendo os livros todos que havia sobre a organização, fui percebendo que existiam outras organizadoras, entrei em contacto com todas as organizadoras que existiam cá em Portugal e depois descobri a Marie Kondo, que é uma japonesa incrível, que tem o livro Alegria e o Arruma Casa, arruma a sua vida, exatamente, e percebi que poderia fazer formação com a Marie em Nova York. E foi o que aconteceu passado 2 anos. Decidi embarcar nessa viagem para entrar a fundo no método da Marie Kondo. E porquê é que me identifiquei tanto com esta japonesa? Porque, na verdade, a Marie defende que se nos rodearmos apenas de coisas que nos trazem alegria, é uma forma excelente de organizarmos a casa. Então, sempre tive esta visão da organização como um exercício emocional e mais tarde fui convidada para escrever o meu próprio livro, que é Arruma Casa, Organiza as Emoções, justamente porque ganhei aqui muita experiência com os meus clientes e percebi que casas desorganizadas muitas vezes são casas com muitos objetos. E casas com muitos objetos são casas que refletem, primeiro, falta de decisão, o que fazer com os objetos, refletem estagnação energética e refletem uma grande indecisão da parte do cliente sobre também outras áreas da vida. Então, muitas vezes quando a casa está desorganizada, as outras áreas da vida também estão a pedir ajuda. Então, o exercício de organizarmos a casa é quase um boost ou um primeiro passo para depois organizar as outras áreas da vida. Então é assim que eu acredito que a organização é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, primeiro vemos os resultados imediatos que estamos a pôr em prática, a organização, o passar à ação. Segundo, obriga-nos a estar no momento presente, porque vamos ter que tomar decisões, pensar onde é que vamos pôr cada objeto, olhar para a nossa rotina e depois vemos a magia acontecer, vemos o resultado imediato. Então, a organização é mesmo um exercício poderoso e poder levá-lo a outras pessoas é fascinante. Então, aqui, trabalhar numa área que nós gostamos, todos os dias trabalhar com clientes e conhecer pessoas novas e poder ajudar e ver os resultados na vida de outras pessoas é extremamente gratificante e é uma profissão que me traz muita concretização. Então, a ti que gostas de organizar, é muito especial estares aqui a assistir a esta aula e sentir que podes ajudar outras pessoas com o teu dom, porque a organização é um dom e aquilo que parece simples para ti, se calhar para outras pessoas não é, se calhar não, tenho a certeza, não é simples. Então eu lembro quando comecei, eu estava bastante insegura, será que eu vou conseguir organizar a casa? Então aqui o segredo é tu perceberes, tu tens uma ferramenta poderosa dentro de ti, que é saber e gostar de organizar, tu podes ajudar outras pessoas, então o mundo está à espera de ti. Existem muitas casas desorganizadas, as pessoas estão sempre, as pessoas não, os clientes e nós estamos sempre em mudança, as casas têm de acompanhar essas mudanças internas ou externas, então existem muitas casas por organizar e tu teres essa magia dentro de ti é fundamental e é o essencial e é o que tu precisas para dar este primeiro passo. Tudo o resto podes aprender, como construir um negócio na área da organização e por isso motivo-te a 100% a dares esse passo porque vai ser muito gratificante. Então, aqui o convite é, eu depois escrevi o meu livro, comecei também a dar formação a outras organizadoras na altura da pandemia, porque não podia ir à casa dos meus clientes, e o negócio começou a expandir nesse sentido, tanto na área da organização emocional, como também na área da formação. E hoje estou aqui a partilhar contigo um bocadinho da minha história e também para te explicar como é que, depois destes tantos anos a trabalhar nesta área, podes também fazê-lo e quais é que foram as principais aprendizagens neste meu percurso profissional.
Sobre a organização, aqui recapitulando um bocadinho, que não é só arrumar gavetas, não é só pôr etiquetas, não é só pôr caixas bonitas, não é só sobre os objetos em si, é principalmente sobre transformar o espaço, cuidar daquele espaço para aquele cliente, para aquela pessoa, e isso vai ter um impacto direto na vida da pessoa, porque vai poder finalmente chegar a casa e estar em paz, finalmente poder desfrutar da casa, finalmente ter motivação para mantê-la organizada e limpá-la. Então é um verdadeiro exercício, um verdadeiro entrega e um verdadeiro serviço de transformação pessoal. Então, é muito importante olhar para a organização deste lugar, até para chegar aos clientes e perceber que é uma transformação de vida que vai acontecer, porque arrumar casas é também transformar o espaço e torná-lo funcional, equilibrado e traz bem-estar à pessoa. Então, eu vejo transformações incríveis a acontecer nos clientes, como mudar de trabalho, terminar relações, começar a fazer desporto, perder peso, aumentar peso, depende dos objetivos, mas tudo aquilo que aflige ou que está complicado ou que está difícil ou que precisa de uma arrumação, ao organizar a casa acaba por ter impacto nessas outras áreas também essenciais na vida do cliente. Então, se gostas de organizar, se tens vontade de ter o teu negócio, queres gerir o teu tempo, se queres ter os teus clientes, se queres também trabalhar em ti própria, porque ter um negócio é também sobre isso, então a área da organização profissional pode ser um caminho. Agora falando aqui um bocadinho mais sobre a prática do negócio. Existe duas formas diferentes de trabalhar com o cliente. Podes trabalhar diretamente com o cliente, onde o cliente está envolvido durante todo o processo. A parte inicial da organização geralmente é a seleção, é nós percebermos tudo que o cliente está a usar e que não está a usar, para organizarmos apenas aquelas coisas que ficam na casa do cliente, ou então podes trabalhar para o cliente. O cliente não está presente durante o processo. Claro que na parte da seleção, se ele o quiser fazer, precisa ser o cliente decidir o que é que fica e o que é que vai embora. Mas na parte da organização, o cliente pode estar presente se quiser aprender a lógica da organização e acompanhar e ser acompanhado durante esse processo, ou então pode não estar presente. E se ele não estiver presente, obviamente que existe uma visita inicial para nós recolhermos as necessidades, para compreendermos a rotina do cliente. Então é bem profunda a organização, não é simplesmente pôr as coisas no sítio, mas existem estas duas formas. Há clientes que gostam de estar presentes, gostam de estar presentes no processo para aprenderem. Há clientes que não fazem questão, que não querem, só querem alguém que vá lá organizar. Então, tu também deves escolher qual é que é a forma que preferes trabalhar. Então, para lá chegar, e muitas alunas me perguntam, vai ser interessante fazer já alguns clientes de teste para perceber de que forma é que gostas de trabalhar e nos dois formatos, onde o cliente teste está presente e o cliente teste não está presente e tu percebes o que é que funciona melhor para ti. Depois, também podes trabalhar em termos do formato, não é? Como é que vamos trabalhar com o cliente? Tu podes trabalhar por sessões ou num projeto fechado, onde defines um valor ou para a casa inteira, ou para o quarto, ou para a despensa, ou então trabalhas por sessões. Existe, assim, vários modelos de negócio, estou só, assim, a passar de uma forma muito, muito superficial, só para tentar dar todo o conhecimento e todas as possibilidades de modelos de negócio, mas estas são as mais comuns e as que eu conheço e que as minhas alunas também acabam por decidir. Então, neste sentido, eu trabalho, por exemplo, por sessões. O cliente pode comprar uma sessão que tem duração de 7 horas, é um dia inteiro a organizar, ou um pack de 3 sessões, que tem um valor mais baixo. Então, o cliente também, além de ter estas opções, também pode ir marcando uma vez por semana, uma vez por mês. Então, o cliente tem essa responsabilidade ou esse poder de decisão dentro de si, o que é que vai quantas sessões é que quer fazer. O que eu faço é sempre uma consulta online, onde o cliente envia as fotografias e, de acordo com a minha experiência, eu digo, ok, destes passos para organizar, eu sei que vamos precisar de X sessões, mas deixo sempre em aberto, porque eu trabalho muito a parte da seleção e o desapego com o cliente, e existem clientes que são muito rápidos a decidir, e há clientes que demoram muito tempo a decidir sobre as coisas. Então, eu já tive num cliente que demorou um dia, que são 7 horas, a decidir todos os objetos que tinha na mesinha de cabeceira, o que é que ficava, o que é que não ficava, e já tive clientes que num dia arrumam o quarto todo e decidem o quarto todo. Quando eu digo decidem, é porque existe uma grande parte da sessão que esse é um momento de decisão com o cliente e que nós estamos a suportá-lo e a fazer as perguntas certas para ser mais claro qual é que é o destino de cada objeto. Então,
Nas sessões eu faço sempre uma primeira sessão, onde acabo por ter a 100% de certeza quantas sessões é que vou precisar, mesmo dando uma estimativa. Sou sempre muito transparente com o cliente sobre esta parte da seleção e depois sobre a organização. Sei quanto tempo é que demoro a organizar cada divisão da casa. Sobre o projeto fechado, o que é o mais comum é uma organizadora vai primeiro à casa do cliente, tira as medidas, faz todo o reconhecimento de espaço, fala com o cliente sobre a rotina e depois então apresentam um projeto fechado, ok, vou para organizar esta casa, este é o valor e vão ser X dias. Então, o fim é o mesmo, os resultados são os mesmos, a experiência é ligeiramente diferente, sendo que de um lado o cliente paga as sessões e vai agendando as sessões à medida que quer, por outro lado o projeto está fechado e o cliente, ok, adjudica o projeto fechado. Depois cabe-te a ti, de acordo com os teus clientes testes, perceber o que é que está a funcionar melhor, o que é que te deixa mais confortável e qual é que é o modelo de negócio que faz mais sentido para ti. Em termos de divulgação, esta é assim a parte, de forma geral, pelo menos para as minhas alunas mais desafiantes, que é, ok, já fiz as formações que queria, já fiz todos os meus clientes teste e agora como é que eu vou fechar o meu primeiro cliente? Então, a divulgação é o segredo do negócio. Nós podemos ser as melhores organizadoras do mundo, ter o melhor serviço, mas se o mundo não souber que ele existe, então não é um negócio, porque não vamos fechar clientes, não fechamos clientes, não temos dinheiro, o negócio não evolui, portanto, não é um negócio, acaba por ser um projeto. Então, plataformas, redes sociais, sem qualquer dúvida. Então, a forma de nós darmos a conhecer o nosso trabalho existe diversas plataformas, também pode ser website, pode ser blogs, pode ser parcerias com revistas, pode ser parcerias com outras profissionais. Então, aqui as redes sociais funcionam quase como montra do teu negócio e montra do teu conhecimento, que é eu enquanto cliente, e deves fazer esse autoquestionamento enquanto cliente, onde é que tu vais procurar os serviços, eu enquanto cliente, onde é que eu vou chegar a uma organizadora profissional. No meu caso, eu tenho muitos clientes que chegam através do site, pessoas que pesquisam mesmo no Google organizadora profissional em Lisboa, e também através das redes sociais. As redes sociais têm aqui uma mais-valia, é que é um contacto mais próximo com o potencial cliente e que todos os dias tu podes partilhar o teu conhecimento e esse cliente sabe, ok, esta profissional sabe o que é que está a falar, sabe o que é que faz, por isso eu quero trabalhar com ela. Então é muito importante aqui também trabalhares a tua autenticidade, trabalhares o teu posicionamento e o tipo de trabalho que queres ter, porque os clientes que te vão chegar têm muito a ver com aquilo que tu também partilhas. Então, ao partilhares a tua visão do mundo, também te estás a conectar com outras pessoas que vai acabar por gerar essa venda ou esse contacto que depois é um cliente que adjudica. Então, a parte da divulgação é muito importante para o negócio. Dito isto, quais é que são os 3 primeiros passos que eu te aconselho a dar quando inicias a atividade enquanto organizadora profissional? Primeiro, olhar para dentro para perceber qual é que é a tua história e que dons é que tens para entregar ao mundo para encontrar o teu posicionamento dentro do mercado. Segundo, organizar fora, ou seja, organizar várias casas para tentar perceber qual é o modelo de negócio que funciona melhor para ti. Então podes organizar casas da família, dos amigos, ofereces o serviço ou cobras um valor mais baixo e dizes que estás a testar este novo negócio, estás a começar com este projeto. Então, muita prática para ganhares conhecimento do tempo que demoras também a organizar casas, daquilo que gostas, do tipo de trabalho que gostas de fazer. E terceiro, e mais importante, investir na formação. A área de organização em Portugal ainda não é uma área reconhecida, no sentido em que não existem... não é uma atividade, por exemplo, dentro das finanças, mas nós somos prestadoras de serviços. Então, é super importante fazer formação para quê? Para aprender sobre atendimento ao cliente, a parte fiscal do negócio, a parte legal, e é aqui que a mentoria profissional entra, que é, quando eu comecei, tive imensa dificuldade em sozinha criar tudo, porque não tinha conhecimento de nada do que era negócio, então tive necessidade de procurar formações para aprender. O que é que acontece aqui na mentoria profissional? É que eu juntei tudo aquilo que eu aprendi, trago também convidadas que são profissionais com quem eu trabalhei, que confio e que me ajudaram a fazer o negócio a crescer, e é uma verdadeira entrega e partilha de todo o nosso conhecimento, totalmente direcionado para a área da organização profissional. Portanto, é uma mentoria, é uma formação muito rica, com o meu acompanhamento dentro desta área da organização profissional.
E as principais questões quando estamos a começar? Como encontrar clientes? Nas plataformas, nas redes sociais, através de parceiros, todo o teu círculo próximo e afastado tem que saber hoje que és organizadora profissional, porque provavelmente não é a tua mãe, nem a tua tia, nem a tua irmã que te vai contratar, mas talvez seja uma amiga ou uma prima, uma amiga dessas pessoas, ou talvez não seja o teu colega de trabalho que seja o teu cliente naquele momento, ou se decidires mudar de vida, um, e te despedires, se mantiveres essas relações, é importante que toda a gente saiba que agora és organizadora, porque talvez ou mais cedo ou mais tarde vão conhecer alguém que precise, não necessariamente para elas, também pode ser para elas, mas eventualmente alguém vai precisar e o primeiro nome que vier à cabeça dessas pessoas será o teu. Então, o nosso círculo, não devemos desvalorizar o poder que o nosso círculo tem para divulgar os nossos serviços. Depois, quando posso ganhar? Depende muito do tipo de negócio, depende muito da organizadora, depende muito da energia que colocas também no teu negócio para ele crescer, mas o que eu te posso dizer e os valores de referência que o mercado tem é entre a 20 a 50 euros hora. Então, quando eu comecei pelos 20 euros a hora, estruturei a minha sessão para X horas por dia e esse era o valor da minha sessão. Agora depende muito das tuas despesas, depende muito de quais é que são os teus objetivos, mas aqui tens uma janela de valores que te deixa com mais conhecimento para não sentires que entras no mercado com um valor completamente disparatado. E estes valores funcionam em Portugal, eu não sei como é que é no resto do mundo, mas acho que o mais importante é olhar para as nossas despesas e para qual é que é o nosso objetivo no final do mês e estruturar o negócio e o valor de serviço de acordo com esses dois fatores. Preciso de certificação. Não é obrigatório para atuar no mercado, é fundamental para teres conhecimento e teres as ferramentas de como atuar no mercado. E segundo, se quiseres entrar na associação de qualquer país, mas agora mais especificamente em Portugal, precisas de uma formação na área da organização profissional. Por isso, altamente recomendável. Agora vamos falar sobre a mentoria profissional. A mentoria profissional foi a formação que eu criei desde 2020 e desde então tem sido atualizada de ano para ano, está cada vez mais rica, com mais informação, com mais conhecimento, com as alterações todas que foram acontecendo também nesta área. E esta mentoria, como é que funciona? Vai ser uma mentoria onde tu podes fazer ao teu ritmo, porquê? Porque as aulas estão todas gravadas, tem lives de acompanhamento, que vão ser também elas muito ricas, porque vou estar completamente live disponível para as tuas questões, são lives que vão ficar gravadas e, mais importante, é que vais ter acesso a 40 horas de formação, onde vamos focar tanto na área pessoal, perceber como é que a tua história e como é que podes transformar a tua história num posicionamento, ou seja, como é que te vais destacar no mercado de forma autêntica, ou seja, não vais criar uma personagem, é olhar para a tua história e perceber como é que tu vais destacar. Segundo, toda a parte do atendimento ao cliente e terceiro, a parte do negócio. Mas vamos aprofundar um bocadinho mais estas três fases da mentoria. Vais aprender sobre organização profissional, os primeiros passos a dar, não são só três, tem mais, identificar o teu posicionamento, como criar um serviço único para te destacares no mercado, como atender um cliente com profissionalismo, como organizar na prática, sim, vais aprender na prática como organizar uma casa, todas as divisões da casa, as melhores práticas de atendimento, como construir os teus canais de comunicação, obrigações legais e fiscais do negócio, fundamental, tipos de estratégia para tipos de clientes diferentes, comunicar e vender o teu serviço com confiança e como adjudicar os teus primeiros clientes. Esta é a mentoria profissional. Nesta primeira etapa, onde vamos olhar para dentro, a ideia é olhar para ti como empreendedora. Que ferramentas é que precisas para seres empreendedora e teres o teu próprio negócio na área da organização profissional? Vamos ter convidadas ligadas também a esta área de autenticidade, posicionamento, olhar para dentro. Vamos ter uma psicóloga excepcional, que é a Ana Rebelo, que vem-nos falar sobre a relação da organização com a saúde mental, porque é um tema que eu acho que é
assim, 80% das minhas sessões de organização, existe um trabalho aqui com a saúde mental da pessoa, porque cada objeto, cada apego, cada desorganização está a refletir algo emocional dentro dela, então a Ana vem-nos dar aqui algumas ferramentas. O nosso trabalho nunca é ser psicólogas, não é isso que eu estou a dizer, mas ter ferramentas que ajudem a suportar durante o processo de organização o cliente. Na segunda etapa é a parte mais prática, vamos olhar para a casa, vamos aprender como organizar uma casa, vamos perceber como é que desde o primeiro olá, o primeiro contacto do cliente até à manutenção conseguimos acompanhá-lo nesses diferentes momentos do serviço. Vamos ter checklists de atendimento, de pós-atendimento, de durante atendimento. Então, toda a mentoria profissional é suportada pelo caderno da mentoria profissional, onde tens estes conjuntos de checklist para te suportar na criação de negócio e depois, como algumas alunas partilham comigo, ainda hoje utilizam essas checklists como forma de orientação. Depois, tenho uma aula fascinante que filmei todo um atendimento, uma sessão de organização, para tu perceberes na prática como é que funciona, tudo aquilo que eu gostaria de ter visto quando comecei, e temos aqui também casos de estudo de clientes desafiantes, nem todos os clientes são muito fáceis, mas aprende sempre muito com os clientes, só que é preciso compreender que não é chapa 5 e que o que resulta para um não vai resultar da mesma forma para o outro. Então aqui eu que trouxe esta aula que são os casos de estudo de clientes desafiantes. Depois temos aqui várias convidadas, duas organizadoras, a Márcia vem falar do modelo de negócio que ela aplica, a Márcia trabalha com uma equipa, trabalha de uma forma diferente da minha, eu trabalho de forma individual, então é uma conversa entre as duas a falar sobre as diferenças de negócio. Isto para quê? Para tu perceberes todas as modalidades que podem existir e para criares o teu próprio modelo de acordo com aquilo que faz sentido para ti. Trago também a Carolina, a Carol Ferraz também é organizadora e é também psicóloga, para falar desta parte de desorganização crónica, e trago também a Sandra, que foi minha aluna e hoje em dia é organizadora profissional e foi minha aluna em 2020, para dar aqui assim um boost na confiança de quais é que são os principais passos e o segredo para transformar rapidamente uma formação num negócio próprio, ou seja, como pegar numa formação e tudo o que aprendemos e criar rapidamente um negócio de sucesso e com clientes. Então é assim um caso de estudo também meu, porque foi minha aluna e queria muito trazer como exemplo. E depois trago aqui a Rita Pinto, que também é organizadora profissional, não em Portugal, mas tem experiência também cá, para falar sobre como transformar o primeiro contacto numa proposta e num cliente adjudicado. A terceira etapa, tal como disse anteriormente, podemos ter o melhor serviço do mundo, mas se as pessoas não souberem que ele existe, não é um negócio. E se não tivermos clientes, não é um negócio. Então a terceira etapa é totalmente focada no negócio. Vamos falar da parte de precificação dos serviços. Aqui vamos ter a contabilista que nos vai dar as guidelines e todas as ferramentas que precisamos para definir o preço dos serviços. Também nos vai dar informação e formação sobre gestão financeira e a parte fiscal do negócio, como abrir atividade. Ela gravou esse início de atividade especificamente para organizadores profissionais. Vamos ter também a advogada Mafalda Correia, que vem falar da parte legal do negócio. E depois, como eu sou formada em design e trabalhei sempre na área de marketing, venho falar da parte da comunicação, ensino-te a construir um website sem teres de contratar uma designer de uma forma muito simples, venho falar da parte de vender os nossos serviços, da confiança e para nos suportar nesta parte das vendas temos também a Sara Vieira para falar de redes sociais, mais especificamente do Instagram, e a Carolina Monteverde que vem trazer-nos aqui conhecimento sobre gravação de vídeos. Então, porquê que eu trouxe a Carolina, porquê que eu trouxe também pessoas ligadas à área da comunicação? Porque é muito comum no final da formação não sabermos como começar. Então, a parte da divulgação acaba por ser o mais importante, depois termos o serviço estruturado e muitas vezes a divulgação, e hoje estou a gravar esta aula em 2025, a parte de vídeo é fundamental para nos conectarmos com os nossos potenciais clientes. Por isso trouxe a Carolina para nos dar excelentes conselhos, ferramentas, dicas sobre gravação de vídeos. Aqui temos as especialistas convidadas.
E o que é que está incluído na mentoria profissional e que está com um desconto especial a ti que estás a assistir a esta aula? Então, acessa mais de 50 aulas, são 40 horas de conteúdo, esclarecimento de dúvidas semanal na plataforma, por escrito, acesso à comunidade de mais de 130 alunas, onde podes colocar as tuas questões, podes procurar parceiras, podes dizer que estás disponível para fazer um estágio, podes perguntar sobre organizadores, é uma comunidade, é mesmo um espaço seguro de partilha de questões e de ajuda. E são mais de 130 alunas, então é um espaço também muito rico, onde podes sempre pedir apoio e suporte e esclarecimento. Eu estou lá presente sempre, respondo quando possível, mas nunca ninguém ficou sem resposta, portanto é uma comunidade bastante, que apoia bastante. Depois, caso de estudo e caso prático em cliente, que eu acho que é assim algo que destaca muito na mentoria, o caderno da mentoria com os checklists, que é mesmo um material poderoso, aulas com especialistas de diferentes áreas de negócio, que vêm aqui também enriquecer esta mentoria. Com um bónus, ainda vamos ter acesso ao curso essencial, que é o método que eu aplico na casa dos meus clientes, então é um curso aberto também ao público em geral, para aprender a organizar a sua casa, é um curso muito rico, onde passamos por todas as áreas da casa. A mentoria já tem uma aula focada na organização da casa e nos organizadores, ainda vais ter acesso ao curso essencial com o método que eu aplico na casa dos meus clientes. E depois, acesso à aula de organização digital, que é aqui um miminho, que é uma área que está a crescer cada vez mais, que é a organização digital, e que, sem qualquer dúvida, é uma área do futuro e que vale a pena investir. Sobre o meu presente, se sentes que a organização profissional é um caminho a seguir, se tens paixão por organização, se adoras organizar e sentes que ter um negócio próprio onde tu podes ajudar outras pessoas com uma paixão que tens, gerir o teu tempo e ainda sentir a concretização que é trabalhar com uma área que gostamos e sermos pagas para isso, então a mentoria profissional é para ti. Basta enviares um e-mail para estes contactos, dizes que assististe à aula e vais receber todas as informações de inscrição com o teu desconto de 100 euros. E qualquer questão que tenhas, seja nas redes sociais ou através de e-mail, eu estou totalmente disponível para te esclarecer. Podes também colocar aqui as tuas dúvidas nos comentários e só me resta desejar-te um excelente dia e um até já. Encontro-te na mentoria. Um beijinho.